Olá galera, tudo certo com vocês? Ed Rodrigues aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. E hoje, quarta-feira, dia de análise, dia de falar de Nanatsu no Taizai, um novo episódio, o episódio número 15 do anime. Um episódio, galera, que vou te falar que foi um episódio muito interessante, muitos acontecimentos, e pode ter certeza que vai ser longo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre esse episódio, sobre o que aconteceu nesse episódio, muitos detalhes importantes que vamos comentar todos eles já a partir de agora, galera. Mas antes, deixe o seu like aqui embaixo, que é muito importante, deixe o seu like aqui, deixe seus comentários também a respeito desse vídeo, desse episódio, e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. Lembrando, toda semana, vídeo novo aqui no canal. E toda quarta-feira é dia de análise de Nanatsu no Taizai. E também, galera, fique no vídeo até o fim. Eu sei que esse vídeo é sem edição, sem muita coisa, mas fica comigo até o final. Deixa essa moral comigo aqui. Pode deixar de lado para você poder ouvir, porque esse episódio aqui vai ter só eu falando. E espero que vocês possam curtir esse tipo de conteúdo aqui, mesmo sem edição, beleza? Então vamos lá falar sobre este episódio, galera. Esse episódio de número 15 de Nanatsu no Taizai, que se chama Irmãos Predestinados. E que começa justamente com o final do episódio passado, né? Com a Elizabeth sendo esmagada por uma pedra, né? Caindo na força dela aquela pedra. E todo mundo pensou que ela tinha morrido, né? Naquela ocasião, né? Naquela situação e tal. Que a bolsa dela estava ensanguentada ali no chão. O Meliodas desesperado grita. Só que a Merlin, no último momento, para tristeza de muitos e para alegria de outros, salvou a Elizabeth de ela ser esmagada e ser morta pelaquela pedra, né? E aí, todos ali ficam ali pensando, né? Porque o que aconteceu ali exatamente para isso acontecer, né? Para tentar matar a Elizabeth nesse sentido, né? E de repente, ali no céu, aparece a maldição da reencarnação eterna. Sim, aquela maldição da Elizabeth, que todo mundo havia pensado que havia sido destruída, naturalmente não foi. E falando nisso, né, a maldição deve estar materializada ali em cima, né? Com aquela cabeça comendo outra cabeça e girando ali em torno ali em cima, né? E aí a Diana, né, se questiona, ela pergunta, né? Falou, que raios aconteceu? Diabos aconteceu aqui, né? Para isso aparecer, porque o Meliodas acabou com a maldição ali, né? E aí, nessa conversa toda que tem ali, o Meliodas, ele, naquela nova forma que ele tem, naquela nova forma que ele tem para transformação, ele transforma-se novamente e ataca essa maldição da Elizabeth, né? E o destrói, mas volta novamente à vida, a maldição. E aí o Meliodas, o Escamou pergunta, né? Porque ele fica assim, pô, mas é estranho, por que só a maldição da Elizabeth reapareceu e a do Meliodas não, né? Porque ambos estavam ali, né? Tanto da vida eterna do Meliodas, quanto da reencarnação eterna da Elizabeth, que foram destruídas no episódio passado. Então, o Meliodas diz que a maldição que foi feita para ele, que foi imposta por ele, foi feita pela divindade suprema, ou suprema divindade, que é a vida eterna. E a da Elizabeth foi feita pelo rei dos demônios, imposta a ela, que é a da reencarnação eterna. Então, se a maldição for colocada pelo rei dos demônios e o Meliodas pensou que tinha derrotado o rei dos demônios ali e adquirido o poder necessário para poder quebrar essa maldição. Só que o Ban associa uma coisa a outra. Ele fala, então se o Rei dos Demônios se a maldição não foi quebrada, então o Rei dos Demônios não morreu. Ele está vivo, né? O que é estranho, porque se a vida eterna foi imposta pela Suprema Divindade e o Meliodas a quebrou, então significa que a Suprema Divindade morreu. Mas automaticamente ela vai ter o filme dela, o filme de Nanatsu no Taizai, que vai ter a Divindade Suprema. Então eu espero que eles expliquem essa situação para a gente poder entender, né? Se realmente o Meliodas quebrou a maldição dele ou não, porque não aparece Suprema Divindade ali, então é estranha essa situação, porque ela morreu, como é que ela vai voltar à vida no filme? Mas isso é papo para outro vídeo, né? E aí, quando o Ban ele fala sobre isso, sobre o Rei dos Demônios estar vivo, né, por conta da maldição da Elizabeth não ser quebrada, aparece lá em Camelot, galera, o Killza, que é o mestre dos Eldos, junto a ele numa forma mais envelhecida, mais madura, né? E com o símbolo do clã dos demônios aqui na testa, né? E aí
você associa uma coisa a outra. Então quer dizer que o rei dos demônios tomou posse do corpo dos Eldris, né? Que mais tarde vai ser explicado ainda nesse vídeo como isso aconteceu, né? E aí no Chapéu de Javali todos estão reunidos ali e tal, e pensando, né? Aí o Hawk começa a estar falando ali junto com os outros, todo mundo, todos os pecados, né, que estão ali conversando, e ele fala assim, pô, não tô entendendo por que a maldição da Elizabeth foi reativada e coisa do tipo e tal. E aí o Walter, ele fala, né, o Rock, ele fala, por que essa maldição foi ativada se o Ban e o Meliodas derrotaram o Rei dos Demônios, né? E aí o Walter fala que a parte que eles derrotaram foi uma parte do Rei dos Demônios, né? E naturalmente essa parte está vagando por aí, porque ele somente foi derrotado, né? Eles esqueceram literalmente dos mandamentos que estavam ali, né? E aí ele fala, o Ban, ele fala, olha, se a maldição da Elizabeth voltou, isso significa que o Rei dos Demônios está de volta. Mas aí se levanta possibilidades, né? Porque, tipo, a Merlin começa a pensar ali, falou, pô, se ele tá de volta, como é que ele. Qual corpo que ele poderia ter tomado posse para poder ele voltar e a maldição da Elizabeth ser reativada, né? Naturalmente. E aí eles começam a pensar ali, o Walter também. O Walter até fala que, tipo, olha, o Rei dos Demônios, ele não pode. Seria quase impossível, basicamente, dominar corpos de animais e de humanos. E mesmo se acontecesse, porventura, se isso acontecesse, ambos iriam explodir, né? Ambos iriam não aguentar. É tipo Voldemort, quando ele tá lá como um espírito, lá naquelas florestas da Albânia, ele começa a domar corpos de animais, só que os corpos não aguentam tanta impregnação de magia negra. Então, a mesma coisa, basicamente, acontece com o Rei dos Demônios aqui. Porque se ele dominasse corpos humanos e de animais, ele não aguentaria, o corpo não aguentaria tamanho poder do Rei dos Demônios, né? E aí, o King, ele levanta a possibilidade de ser, assim, ele exclui a possibilidade de ser o Mael, porque o Mael, ele com 4 mandamentos, se descontrolou todo e não conseguia manter o controle disso, quiçá com 10 mandamentos, que seria impossível ele manter aquilo tudo, então o Mael está descartado dessa situação ali envolvendo a possessão dos demônios em alguém para poder voltar à vida, né? E aí tanto a Elizabeth quanto a Merlin, né, eles perguntam ao Meliodas, né, Meliodas, você tem alguma ideia de quem o seu pai, né, o rei dos demônios, poderiam ter tomado a posse para poder ele voltar à vida e reativar a maldição da Elizabeth? Ele fala assim, pô, eu não faço ideia de quem poderia ser, tá? E a Elizabeth parece que ali meio desconfiada que ele sabe de quem ele poderia ter feito isso, né? E aí, voltando novamente pra Caronte, aparece o Killzak chorando ali, né? Olhando os Eldris naquela forma dele agora, como o Rei dos Demônios, ele sente a emoção de ver os Eldris agora com um enorme poder e como um Rei dos Demônios que agora ele é, naturalmente, né? E aí é mostrado um flashback ali de um passado ali recente que mostra como os Eldris se tornou o novo Rei dos Demônios, né? Porque lembra do demônio primordial que tá desaparecendo há muitos e muitos episódios, desde o ataque do Mael, há uns 5 ou 6 episódios atrás, e tava sumido, ninguém sabia para onde o demônio primordial foi. Pô, muito bem, apareceu nesse episódio ambos separados, né? Tanto o demônio primordial é a junção do Cusack e do Chandler na sua forma original, né? Eles se separaram por conta do Rei dos Demônios ter separado os dois por conta dele se rebelar contra ele e coisas do tipo. Isso tudo já tinha falado em episódios anteriores. Naturalmente, aqui você vê que eles estão. Ele acorda, né? O Cusack acorda ali. E eles têm uma breve conversa. O Cusack e o Chandler têm uma breve conversa ali sobre os mandamentos que eles precisam encontrar e tal, e coisa do tipo. E de repente, ambos que estavam ali, houve um barulho de ressonância, um barulho ali um barulho referente a um poder. E eles acabam encontrando os 10 mandamentos ali, todos juntos e reunidos ali, mas prestes a desaparecer, né? Prestes a sumir ali por conta deles não terem um corpo físico, porque os mandamentos, eles precisam de um corpo para poder continuarem vivos, porque caso contrário, eles iriam desaparecer por conta disso. E aí, eles ali, tanto o Cusack quanto o Chandler começam a falar sobre os mandamentos, e o Chandler vê
os Elders caídos ali, até relativamente perto ali da onde os mandamentos estão, né? Muito machucado, bastante ferido. E o Chandler, ele fala que, tipo, não, deixa os Elders pra lá, deixa ele pra lá, vai morrer de qualquer maneira, e vamos atrás do Meliodas e fazer com que, né, os mandamentos voltem para ele poder se tornar o novo rei dos demônios, né? E quando o Chandler vira de costas, o Kyuzaki mete a espadada nas costas dele e o corta, né? E atinge ele. E fala assim: ó, o Chandler, desculpe, mas não vai ser possível. Não vai ser dessa vez que o Meliodas se tornará o novo rei dos demônios. E o Kyuzuki o mata, destroçando ele por completo. Corta em picados, né? Corta em picadinhos ali e mata o Chandler ali naquela situação. E aí, ele pega os Elders, leva os Elders nas suas costas e pega ali os mandamentos num saco e leva lá para um local, lá uma caverna, lá algo do tipo, para poder fazer uma espécie de ritual, para poder que os mandamentos que estavam ali serem colocados no corpo dos Elders e ele se tornar o novo rei dos demônios ali. Naturalmente, ele chega, eles colocam ali, né? O que coloca numa espécie de, sei lá, numa espécie de redoma assim que brilha o chão assim, os mandamentos estão ali perto. E o Kizu começa a recitar encantamentos, né? Alguns encantamentos com uma língua antiga. Ele começa a recitar isso e os Elders abrem os seus olhos ali, né? E pela primeira vez é mostrado os olhos realmente dos Elders, que são verdes, igual do Meliodas, né? E porque antes só tinha o olho dele escuro, né? Por conta da posse do mandamento. E agora que ele não tem mais, ele aparece ali com os olhos verdes e quando o Kyuzuki termina aquele processo todo, ele fala assim, não, fala pro Kyuzuki, né, mas não adiantou nada e as maldições, os mandamentos entraram dentro do corpo do Meliodas, dos Elders, perdão. Então, bem legal essa cena e mostra como o Elders se tornou o novo rei dos demônios e agora seu pai, o rei dos demônios, está em posse do corpo dos Elders, né, naturalmente aquele. E aí, o Rei Demônios Elders, né, agora, ele está ali sentado naquela caverna onde o Kyuzuki fez aquele ritual. E ele fala ali, começa a falar ali com o Kyuzuki e tal. E o Kyuzuki é emocionado de ter visto seu pupilo se tornar o Rei dos Demônios. Mas de repente, assim, do nada, o Rei dos Demônios joga um ataque em cima do Kyuzuki que o faz tornar pó. Ele ataca ali, acerta a barriga dele ali, um ataque e fez o tornar pó, matando o Kyuzuki nesse processo, né? Então, você vê ali que o Chandler e o Kyuzuki já foram pro ralo de uma vez só ali. E agora o Rei dos Demônios, no corpo dos Elders, ele mata, que ele dá aquela risadinha e sai da caverna. Saindo da caverna, ele olha, ele fala assim, olha, ele olha aquilo ali, né? E ele adquire ele tem um novo visual. Ele coloca um novo visual, ele tira aquela roupa do próprio Elders e coloca uma armadura medieval ali, uma armadura que agora tem um olho, uma espécie de olho bem aqui no meio do peito dele, né? E ele, nessa nova forma dele, novo visual dele, ele fala que, olha, ele pensa assim, logo logo Meliodas e os 7 pecados capitais saberão que eu estou vivo, né? Saberão que, né, tudo isso vai acontecer e eles vão vir atrás de mim. Então, ele invoca o Indra, a criatura Indra. Lembra daquele portal que no episódio passado que a Merlin abriu para que o Meliodas e Elizabeth voltassem lá pro reino dos demônios lá, porque por conta de todas as catástrofes que estavam acontecendo? Pô, muito bem, esse portal o rei dos demônios o usou para libertar e liberar a criatura Indra, uma das criaturas antigas e poderosas do mundo dos demônios, né? E de repente houve-se um estrondo, todos estavam ali no chapéu de javali, e de repente se ouve um estrondo. E aí a Merlin descobre que a criatura saiu é a Indra, né? Uma criatura poderosa, uma criatura mítica, muito antiga do reino dos demônios. Então a Merlin fica preocupada ali e todos começam a bolar um plano, né? Um plano ali para poder fazer isso, né? Então todos ali começam a designar funções, enquanto a Diane, o King, a Merlin, o Ban
e o Golter vão até enfrentar a criatura ainda, o Hawk e o Escanor vão correndo por aí para espalhar para todo mundo que o Rei dos Demônios está vivo e uma criatura enorme tá vindo para matar todo mundo, né? E o Meliodas fica ao lado da Elizabeth no quarto ali no Chapéu de Javali, né? E aí, nessa conversa toda, o Escanor e o Hawk começam a passar a notícia, eles vão até o Reino de Britânia, fala com o Rei Bartra sobre essa situação, sobre essa criatura que está chegando, e sobre o Rei dos Demônios, ele não está morto, e todos eles ficam espantados, meio preocupados com tudo isso, né? E aí o Meliodas, ele tá ali cuidando da Elizabeth, né, evitando, pedindo, tentando, né, impedir que aquilo ali, né, que a morte dela aconteça, porque tá chegando a hora e a maldição dela não foi quebrada. E a Elizabeth, ela fala que tipo, olha, você não precisa se preocupar comigo, eu vou estar sempre com você. E vamos atrás do seu irmão, vão atrás do Rei dos Demônios e derrotar ele de uma vez por todas. E ela pega, que estava num canto assim, o tesouro sagrado dele, a Lost Vein, ele pega lá o tesouro sagrado dele e entrega na mão dela, do Meliodas, e os dois partem ali e tal. Ela fala assim, bem emocionante essa cena, ele fala que vai estar com ele para sempre, não adianta, né, que isso, ele vai permanecer com ela para todo sempre, porque ele é amor da vida dela e coisa do tipo, né. E aí é mostrado uma outra cena, né, onde o Hawk e os Escanor estão correndo, né, por aí e tal, para poder avisar, avisando todo mundo e tal. E eles estavam correndo, e aí o Escanor, ele começa a tossir, ele começa a dar uma tossir muito, mas muito sangue. E não é a primeira vez que isso acontece, porque no começo dessa temporada teve a cena onde o próprio Escanor, na forma dele com o Sunshine, ele começa a cuspir sangue. No final da temporada passada acontece a mesma coisa. Então você vê que o Escanor está com algum problema referente a alguma doença, algo do tipo, que o Escanor tá ali, né? E aí ele olha pro céu, ele começa a tentar, né, falar com o Mael. Falando, Mael, olha, eu preciso da sua ajuda mais uma vez, eu preciso do poder do Sunshine mais uma vez para poder ajudar meus amigos antes que seja tarde demais. E essa palavra que ele diz, antes que seja tarde demais, é meio uma palavra ambígua ali, porque ele fala que pode ser tarde demais para os pecados ali, para poderem conseguir derrotar, e tarde demais que pode ser para ele, porque ele acha que por conta desse problema que ele tem, ele vai morrer. Então, ele pede ao Mael naturalmente essa situação, né? E a gente não sabe se o Mael vai atender esse pedido. Aí o Hawk, ele chega sozinho lá no Chapéu de Javali, lá e tal, e ele começa a falar lá com a sua mãe, né? A Mama Hawk que estava ali. E aí ele começa a falar com ela, né, sobre o que está acontecendo e tal. E aí a Hawk, ela não fala, mas ela solta uns grunhidos, né, que o Hawk entende. Então o Hawk é meio que o tradutor, tipo o Miau de Pokémon, que nenhum humano consegue entender os Pokémons, mas ele entende. Como ele fala a língua humana, ele entende o que os Pokémons falam e passam isso para os humanos. E o Hawk aqui faz esse papel de Miau, basicamente. E ele fala ali que a Hawk tá grunhindo ali e fala e ela tá dizendo que o equilíbrio se quebrou em larga escala. Ela diz isso, né? Que o equilíbrio quebrou-se em larga escala. E aí o Hawk fica sem entender equilíbrio. Você tá sonhando? O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? E aí a Hawk começa outros grunhidos que ela dá. Ela fala que um novo rei, um rei vai nascer em breve. E aí aparece a imagem no olho dela do Arthur cravado com a espada do Excalibur no peito dele, desde lá da temporada passada, onde o próprio Arthur foi cravado com aquela espada por ele próprio, a mando do Killzak, que cravou aquela espada no meio do peito dele. E a Mama Hawk aparece o dedo do olho dela que o rei está renascendo, que é o próprio Arthur, e ela meio que tem uma visão futura sobre isso. E o Hawk fica sem entender, né? Não fica entendendo nada. Mas como assim? Não sei o que. Mas o rei já voltou, né? O rei está renascido, o rei está de volta e tudo aquilo ali. Fica sem entender nada em torno dessa situação toda, né? Mas só que quando ele fala que o rei já voltou, ele fala do rei dos demônios, o pai ali do Meliodas e dos Eldos, não o rei mesmo, o Arthur, que está por voltar, segundo a Mama Hawk, segundo essa visão da Mama Hawk em relação a isso, né? E aí, então, Meliodas e Elizabeth, eles começam a ter uma conversa ali, estão voando, né? Indo em direção
aonde está o seu pai, que está tomando posse do corpo de Zelda, e eles começam a ter uma conversa, né? Ali sobre a batalha, coisa do tipo, e sobre a relação do próprio Meliodas com os Elders, né? E aí você tem um flashback do passado que mostra lá, acho que da guerra de 3.000 anos atrás, antes mesmo, eu acho que do Meliodas conhecer a Elizabeth, até porque o olho do Meliodas está ali com o poder do mandamento, do amor que era o antigo mandamento dele. E aí ele mostra uma conversa dos dois, né, e coisa do tipo, e o Meliodas um tanto quanto insensível e tal, o Zelda fala que a partir daquele momento vai ser o inimigo dele e tal, e aí o Meliodas começa a se remoer nesse sentido, ele fala que poderia ter feito muito mais pelo seu irmão e poderia ter ajudado ele em muitas coisas ali, então ele tomaria atitudes diferentes em todos os sentidos e tal. E a Elizabeth, olha, não, vamos lá salvar o seu irmão, vamos resolver isso e tal, porque ele é seu irmão e naturalmente tentaremos resolver isso da melhor maneira possível, né, em toda essa situação. E aí, de repente, é mostrar pra dentro, uma cena dentro do corpo do Zelda, né, da mente, na verdade, né, assim como aconteceu com Meliodas, lá quando o Meliodas estava preso enfrentando o Rei dos Demônios, aqui o Zelda acorda e começa a gritar pelo seu pai. Ele fala assim: pai, onde você tá? Aparece aqui para poder me falar, devolva o meu corpo e coisas do tipo, né? Só que dessa vez o Rei dos Demônios foi um tanto quanto esperto, né? Porque sabe que o Zelda, ele tá psicologicamente bastante afetado. Ele tá ali desesperado por um carinho da Zelda e precisando de um conforto, naturalmente. E aí ele procura e tal, não sei o que, e aí ele mostra novamente os Eldritch com os olhos verdes ali, igual do Meliodas, né? Sem aquela possessão do mandamento. E aí eles começam a conversar ali, procurar, né? E tentar entender o que está acontecendo ali. E de repente aparece ali dentro da mente dele a Gelda. A Gelda aparece ali dentro da mente do próprio Zeldris. E o Zeldris fica sem entender. Fala assim: como assim que você está aqui? Né? O meu pai nunca permitiria que você estivesse aqui, né? E aí ele fala: não, eu vim até aqui e tal. Ele tenta tenta argumentar sobre o Rei dos Demônios, que ele é um cara, de certa maneira, que proporcionou isso tudo e tal. E aí ele fala que, olha, não, mas você não pode estar aqui, porque você está preso em Edimburgo e coisa do tipo, Meliodas me disse isso e tal. Aí ele fala: o Meliodas está mentindo para você. Os 7 pecados capitais estão mentindo. Então, naturalmente, isso tudo é uma grande mentira, uma grande falácia, por assim dizer, em relação a isso tudo. E aí, ele falar que foi enganado, o Zelda ele começa a chorar, né, e coisa do tipo, e a Zelda acabou confortando, e o Zelda acaba aceitando aquilo ali, porque o Zelda está totalmente assim, entregue, né? Falei: mano, eu encontrei minha amada aqui, dane-se, né? Tô nem aí, e tá. Ele acaba abraçando ali com a Gelda, né? Ele bate aqui no peito da Gelda e ele abraça ela aqui no peito dela. Não mostra claramente essa cena, no mangá mostra, mas aqui não, ficou um pouco longe essa situação, né? Dessa cena. E aí, no mundo real, é mostrado que o próprio Rei dos Demônios ali proporcionou isso tudo para ele e vê que em sua direção tá vindo a Elizabeth e o Meliodas para poder ali enfrentá-lo, para poder confrontá-lo. E aí é cortado para a cena dos pecados encontrando a criatura Endura, aquela criatura que eu falei anteriormente que o próprio Rei dos Demônios invocou ali para poder enfrentá-los, né? E aí todos os pecados estão ali enfrentando, que uma criatura muito poderosa tá ali, a Merlin, o Golter, o Ban, o King Ediane enfrentando ali, os 5 enfrentando ali. E aí de repente a criatura começa a colocar certos ovos, sabe? Umas larvas ou algo do tipo, para poder enfrentar eles ali. Eles soltam essas larvas e desses ovos nascem larvas de Endura. Várias centenas, milhares, provavelmente, de larvas de Endura nessa cena. E aí o King fala: caramba, ele tá indo, vai destruir toda a Britânia, vai atacar toda a Britânia com essas larvas, porque são muitas, naturalmente, né? Nessa cena. E tu fica preocupado. E aí é cortar novamente para a cena do Rei dos Demônios Eldritch com o Meliodas e Elizabeth em cima do lago Salisbury, que é aquele lago que dá o poder ali para toda a Britânia, aquele lago super mega poderoso.
E eles têm uma conversa ali básica, né? O rei dos demônios começa ali a confabular, ele começa a falar, falando, ah, você tá aqui, que não sei o que, e tal, começa a rir, coisa do tipo, né? E o Meliodas fala com seu pai, né, que ele, por tudo que ele fez, né, por tudo que ele ordenou no passado, né, por tudo aquilo que o próprio Meliodas, né, ele proporcionou, o próprio pai dele fez contra ele, matando pessoas, ocasionando guerras, matando tantos membros de clãs e tal. E graças a Elizabeth, que fez ele mudar, que ele se apaixonou e fez mudar esse pensamento, os 7 pecados capitais e todos os seus amigos que fizeram ele mudar esse pensamento dele em relação a seu pai, em relação a tudo aquilo que acreditava ser verdade. E aí ele começa a questionar, fala assim, olha só, é aqui que isso vai acabar e é aqui que isso vai terminar de uma vez. E o episódio termina quando Meliodas vai para cima, vai começar a batalha final, por assim dizer, dessa guerra entre o Rei dos Demônios e o Meliodas e os pecados capitais. E o episódio termina desta maneira, continuando no próximo, o episódio 16, que vai se chamar Guerra Final, que é o último, é o próximo episódio, o episódio 16, que vai chegar na semana que vem. O que eu achei do episódio? Um episódio bacana, um episódio legal, só tem algumas inconsistências, eu achei que, tipo, foi apressado em algumas coisas, eles mudaram algumas coisas fora de ordem em relação ao mangá nesse episódio, o que gerou tanto uma confusão, mas de certa maneira fez sentido, as escolhas que fizeram fez sentido, mas automaticamente aquela situação que eu falei no começo desse vídeo em relação ao Meliodas ter quebrado a maldição dele e Elizabeth não, por conta do Rei dos Demônios estar vivo, me faz crer que a divindade suprema morreu. Mas se ela morreu, a maldição já deveria ter sido quebrada há muito tempo. Mas, e outra, nesse sentido, a Suprema Divindade vai estar no filme de Natsuno Taizai, que vai ser lançado em julho. E o Nakaba Suzuki já disse que o anime, o filme vai ser a sequência direta do final do anime. Ou seja, se é sequência direta, a Suprema Divindade não morreu. Ela poderia estar selada ou algo do tipo. E mesmo nesse selamento, ela não morreu. Então, o que me faz crer que a maldição que está imposta dentro do Meliodas esteja ainda acontecendo, esteja viva ainda, de certa maneira. Então, é um tanto quanto confuso, porque eu acredito que isso é um tanto quanto sem lógica no mangá e no anime, né? De qualquer maneira, um episódio legal, um episódio até que ok. Tivemos, né, a gente fala de animação aqui, chovendo molhado, mas a animação se manteve na média de Natsuno Taizai. Tinha algumas cenas outras e feias, tem uma cena do Kyusuke que estava horrorosa de feia. Mas, de qualquer maneira, o episódio se manteve consistente na sua concepção e, de certa maneira, eu gostei. Até ficou legal. Só mudou algumas posições de ordem ali em relação ao que o anime teve, o mangá teve. Mas, de toda maneira, esse foi o episódio de número 15, né? De Natsuno Taizai e Irmãos Predestinados, que é esse episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Acho que esse vídeo foi o mais longo das minhas análises de Natsuno Taizai aqui no canal. Eu espero que vocês tenham ficado até o fim aqui comigo, galera. Deixe o seu like, é muito importante aqui. Deixe o seu like, comente o que vocês acharam desse episódio e se inscrevam no canal para mais vídeos de Natsuno Taizai e de tantas outras obras que estão vindo aí, novidades e estão por chegar também. Beleza, galera? E me sigam no Twitter, no Instagram também. E sigam também o anicafé.com.br, o site parceiro do canal. Beleza, galera? Então tamo junto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau.